Se você acha que Coraline é só mais uma animação sombria, feita para assustar crianças antes de dormir, bem, talvez esteja certo, mas também pode estar deixando passar um universo muito mais denso, cheio de camadas e mensagens escondidas que só os mais atentos conseguem decifrar. A obra, dirigida por Henry Selick e baseada no livro de Neil Gaiman, é um terreno fértil para teorias das mais inocentes às mais perturbadoras. E hoje a gente vai mergulhar nas profundezas desse mundo encantadoramente macabro. Prepare-se, porque quanto mais você entende Coraline, mais ela te assombra. A primeira teoria que vamos explorar é talvez a mais popular e, ao mesmo tempo, uma das mais sinistras. Alguns fãs acreditam que Coraline, na verdade, nunca escapou da outra mãe. Segundo essa teoria, o final feliz do filme é uma ilusão plantada na cabeça da garota, como forma de mantê-la tranquila, enquanto sua alma está presa para sempre naquele universo paralelo. Lembra da última cena em que tudo parece perfeito demais? Os vizinhos estão felizes, o jardim está florido, até o gato parece sorrir. Pois é, tudo bom demais para ser verdade. Seria essa a maneira da outra mãe manter Coraline presa sem resistência? A perfeição, muitas vezes, esconde a prisão. E o silêncio da boneca no final. Bom, fala alto para quem quiser escutar. Outra teoria intrigante propõe que o mundo criado pela outra mãe não é exatamente uma fantasia maligna criada do nada, mas sim uma construção feita a partir dos desejos mais profundos de Coraline. Cada detalhe ali seria uma versão exagerada, quase caricata, de tudo que ela queria do mundo real. Os pais mais atenciosos, o jantar gostoso, os shows dos vizinhos, a atenção que ela nunca teve. Só que, como em todo bom conto de fada sombrio, o que começa como um sonho vira pesadelo. O que essa teoria insinua com um toque ácido de ironia é que o verdadeiro vilão pode ser o egoísmo de Coraline. Sim, isso mesmo. A outra mãe apenas deu forma aos caprichos de uma criança mimada, e no fim das contas, o perigo maior foi ela mesma. Existe também a hipótese de que a outra mãe, ou a Beldam, como é chamada nos bastidores da história, é uma criatura que se alimenta de energia infantil e que Coraline não foi sua primeira vítima, nem será a última. A gente vê as almas de outras crianças, presas no universo alternativo, todas seduzidas por versões perfeitas de suas realidades. Essa repetição levanta um alerta sinistro. E se houver incontáveis universos como aquele, um em cada lar onde uma criança se sente negligenciada, vulnerável, carente? É como se a Beldam fosse um parasita interdimensional, sempre à espreita, pronta para costurar mais um par de botões, no olhar de uma alma inocente. Só de pensar, arrepia até o osso. Ah, e falando em botões, uma das teorias mais simbólicas gira justamente em torno desse detalhe perturbador. O botão que substitui os olhos das vítimas representa a perda da identidade, da individualidade, da alma. O olho, como já dizia o ditado, é a janela da alma. Ao costurar botões no lugar dos olhos, a outra mãe elimina a humanidade, apagando quem aquela criança era de verdade. Mais do que uma marca física, é uma amputação emocional. E aí surge uma metáfora cruel. Quantas vezes nós mesmos trocamos nossos olhos, nossa forma de enxergar o mundo, por uma versão editada, manipulada, mais confortável, mais falsa? A costura não acontece só no filme, ela é real, acontece em cada clique, em cada rede social. Uma teoria mais psicológica sugere que todo o universo da outra mãe é uma manifestação dos traumas de Coraline. Ela, sentindo-se abandonada, ignorada pelos pais, cria esse mundo como um mecanismo de defesa, uma dissociação da realidade. Essa teoria vê a outra mãe como uma personificação do inconsciente de Coraline, sedutora, perigosa, mas familiar. Os testes que Coraline precisa enfrentar para escapar daquele mundo seriam, então, metáforas para o processo de amadurecimento e enfrentamento de traumas. A porta secreta, por exemplo, simboliza a entrada para o inconsciente, um espaço que parece inofensivo, mas que esconde horrores. A cada passo, Coraline enfrenta mais de si mesma,
até se tornar forte o suficiente para, enfim, fechar a porta de vez. Tem gente que vai ainda mais fundo e compara o enredo de Coraline com rituais de iniciação ocultistas. Nessa linha de pensamento, a jornada da personagem seria uma alegoria para um ritual de passagem, um tipo de transformação espiritual. O espelho que aparece no filme, os símbolos no universo alternativo, a divisão entre o mundo real e o outro lado. Todos esses elementos estariam ligados a práticas esotéricas. Coraline, ao atravessar o portal, entra num limbo onde precisa se provar digna de retornar. O gato, nesse caso, seria o guia, um familiar mágico, e os olhos perdidos das crianças, uma referência à perda da alma durante um ritual fracassado. De arrepiar, né? E o gato? Ah, o gato preto. Ele merece uma teoria só dele. Ao contrário dos humanos do mundo real, que possuem um outro eu no universo da outra mãe, o gato permanece o mesmo nos dois mundos. Isso levanta a suspeita de que ele não é um simples animal, mas uma entidade maior, algo que transcende realidades. Alguns teóricos afirmam que o gato seria um tipo de guardião interdimensional, com a missão de alertar e proteger as crianças que entram naquele universo perigoso. Ele não tem dono, aparece e desaparece quando quer, e parece saber muito mais do que demonstra. Quem é ele, afinal? Um espírito? Um deus menor? Um reflexo da própria consciência de Coraline? Mistério. Outra hipótese deliciosa, e um tanto poética, é que a beldam representa o vício. Isso mesmo. Pense, ela oferece exatamente o que Coraline deseja, tornando-se cada vez mais presente, mais encantadora, mais insubstituível. No começo, Coraline resiste, mas logo se vê envolvida naquele mundo doce, sedutor. Quando tenta sair, é tarde demais. O vício já dominou. Essa teoria se encaixa perfeitamente no ciclo de dependência: sedução, prazer, aprisionamento e luta pela liberdade. A batalha final seria, então, a luta de Coraline contra a própria dependência emocional, a necessidade de um mundo que a mime o tempo todo. Forte, né? E se a Coraline nunca existiu? Essa teoria mais filosófica e um tanto trágica propõe que tudo que vemos é uma projeção da outra mãe. Coraline seria apenas um molde, um fantoche usado para repetir um padrão de captura. Cada vez que uma criança nova aparece, a beldam cria uma Coraline para atrair, seduzir e devorar. Um ciclo sem fim. Assim, o filme seria, na verdade, o ponto de vista de uma criação da vilã, não de uma heroína real. A verdadeira vítima talvez esteja fora da tela, observando tudo isso com olhos costurados, sem poder avisar ninguém. Ainda dentro dessa linha, há quem diga que a verdadeira história de Coraline aconteceu muito tempo atrás, e o que vemos no filme é só uma repetição, um eco. As crianças fantasmas seriam, de fato, variações da própria Coraline em outras dimensões. Cada uma falhou em escapar. Cada uma viveu o mesmo enredo, com pequenas alterações. Seria Coraline capaz de quebrar esse ciclo? Ou será que, no fim, tudo recomeça com outra criança, outra porta, outra boneca? A ideia de que o tempo se dobra dentro daquele universo faz tudo soar ainda mais perturbador. Por fim, uma das teorias mais simbólicas e melancólicas é a de que Coraline representa a perda da infância. A porta se abre quando ela ainda é uma garota ingênua, cheia de fantasias. Mas, ao atravessá-la, ela encara os horrores da vida adulta. Responsabilidades, solidão, decisões difíceis. A luta contra a outra mãe seria, então, uma metáfora para a luta contra o conformismo, contra a falsa perfeição vendida em embalagens bonitas. Ao retornar ao mundo real, Coraline não volta a ser a mesma. Ela cresceu, mudou, e deixou para trás não só a fantasia, mas a criança que era. No final das contas, talvez Coraline seja muito mais do que uma história assustadora para assistir com a luz apagada. Talvez ela seja um espelho, daqueles que não mostram só o rosto, mas a alma. Um espelho que te obriga a encarar o que você deseja, o que você teme e o que você perdeu. E aí, você já olhou pela portinha hoje?